Já começou a gravar. Bom dia, essa é a nossa segunda aula de estágio de docência. Meu nome é Bianca Emanuele Orbas Pinheiro, eu sou estagiária da disciplina de Educação e Tecnologias, ministrada pela professora Jamile Santinello. Essa é a turma de Pedagogia amanhã, e hoje é dia 14 de outubro. Então, hoje nós vamos dar continuidade à atividade da semana passada, do dia 7, que era para vocês produzirem um podcast e produzir o primeiro episódio desse podcast. Também tinha algumas atividades que vocês deveriam relatar lá, né, no Moodle, as dificuldades que vocês tiveram, e também algumas respostas com relação à curricularização e também ao que são os objetos de aprendizagem. Então, agora, nessa aula, como ela é uma extensão da aula passada, nós vamos, então, eu gostaria que vocês falassem a respeito do que vocês conseguiram produzir com relação a esse podcast. Caso quem já tenha conseguido fazer o episódio, eu gostaria que falasse sobre a experiência de como foi produzir, se foi difícil, se não foi, quais foram os principais elementos que vocês gostaram e que não gostaram do aplicativo. E quem não conseguiu relatar, eu sei que já foi feito um relato antes de estar gravado, mas eu gostaria que a pessoa relatasse novamente. Foi a Alexandra, né? Que relatou que teve dificuldades, mas eu gostaria que fosse relatado novamente para ele ficar aqui na nossa base de dados que de gravação agora do Meet. Então, quem conseguiu fazer a atividade que eu lembro aqui, que enviou foi a Aline e a Amanda. As outras meninas conseguiram fazer a atividade ou ainda estão em processo? Eu já enviei uma. Desculpa, então eu esqueci de anotar aqui. Uhum. Amanda e Aline. E, Isabelle, o que você achou do aplicativo? Você teve dificuldade em fazer o teu episódio? Pode falar. Então, no aplicativo eu não senti tanta dificuldade. A dificuldade mesmo foi na minha fala. Eu fiquei bem. Na verdade, eu estava com o roteiro, estava tudo certo, não estava perdida, mas eu não sei, eu gravava vídeos já, sabe, vídeo, Uhum. olhando para a câmera, e eu não sei por que eu fiquei nervosa ao gravar o áudio, sabe? Eu fiquei um pouco assim, apreensiva na hora Apreensiva. de gravar, e eu acho que isso transmitiu para o meu áudio, sabe? Uhum. Então, quanto ao aplicativo, eu não tive tanta dificuldade. Eu segui o passo a passo dos vídeos e foi tranquilo, mas foi mais em questão pessoal, assim mesmo, para Sim. mim fazer a gravação. É que a gente é meio travado, assim, para falar, né? Sozinho, principalmente. Eu tenho essa mesma dificuldade que você. Quando eu fui gravar para explicar para vocês no vídeo, eu fiquei um pouco travada no início também. E é uma questão, assim, de treino mesmo, né? De a gente Uhum. treinar, de fazer várias vezes até conseguir chegar a um ponto que você fala, não, realmente, a perfeição não vai existir porque como nós não somos locutores, nem, né, como a professora falou na aula passada, a gente não tem, assim, né, não trabalha com isso, não tem uma espontaneidade natural para falar sozinho no celular ou para falar sozinho para a câmera. Então, super entendo, assim, a tua dificuldade. E, realmente, se você tivesse sem o teu roteiro, eu acredito que fosse ainda pior porque o roteiro ele já te dá uma cola ali para você pensar, não, eu esqueci o que eu vou falar agora, mas eu já estou com o meu papel aqui, já tenho meu roteiro, então eu sei o que eu vou falar no próximo, na próxima frase, né? Mas sem o roteiro, realmente, eu acredito que fosse ainda mais difícil, né? Sim. Com relação às atividades do fórum, você conseguiu fazer lá no Moodle? Eu respondi todos os fóruns. Todos os fóruns? É, E E o que que você achou dessa atividade de podcast? Você acha que você conseguiria fazer isso com os seus alunos? No caso, assim, vocês estão se formando para atuarem no ensino fundamental 1, né? sim, Você acredita que poderia utilizar o podcast com as crianças ou não? com certeza. Eu acredito que na educação infantil não, né? Mas o Fundamental 1 eles já não são
não é tão necessário a questão do vídeo, né? Uhum. Na questão da imagem, né? Eles se prendem mais ao áudio. Então, eu acredito que ajudaria muito, assim, se eu tivesse feito antes, usado os podcasts antes do meu estágio, que eu fazia estágio numa escola, teria facilitado em muitas coisas, porque eu ficava meio sem recursos Uhum. nas aulas, sem recursos para poder facilitar, né, o momento da aula. Então, eu acho que ajuda muito, com certeza. Sim. E também com relação a isso, eu tenho uma pessoa que eu conheço também ela trabalha já como professora na pedagogia, né? E ela utilizou um podcast, também utilizou a mesma explicação que eu fiz para fazer, ela já está aplicando com os alunos dela, aqui em Guarapuava. E ela não conseguia utilizar ali aqueles efeitos sonoros, ainda não aprendeu totalmente a mexer nos efeitos sonoros ali do Anchor, e ela trouxe para dentro da casa dela várias coisas, vários recicláveis, assim, que é para ela fazer barulhos enquanto ela estava contando as histórias. Então, eu vou pedir para ela se eu posso, né? Se ela me dá autorização para compartilhar com vocês esse episódio. Ficou show de bola. Então, ela conta a história enquanto ela vai fazendo os efeitos sonoros com materiais mesmo que ela tem em casa. Então, ela vai batendo no material, fazendo barulho com pedrinhas. Daí ela pega a água e joga no balde, sabe, para fazer de conta que é a água caindo, e faz barulho de bichinhos, e ficou sensacional. E ela está utilizando com os alunos dela do pré-escolar aqui em Guarapuava, que eles estão tendo também aulas remotas de vez em quando, né? E eles enviam, então, para quem não tem computador, quem não tem celular, eles enviam por CD. E eles estão adorando, diz que as crianças estão amando, achando muito legal. Então, eu também achei uma saída, né? A gente tem que usar o que a gente tem em mãos. Então, ela, no caso, ele não conseguia fazer os efeitos, não aprendeu a fazer os efeitos, e fez ela mesma os efeitos. Então, para ver como é que a gente pode modificar e personalizar da forma que a gente consegue, né? Da forma que a É, gente tem. e só também para endossar o que vocês estão falando, e até o que a Bianca está comentando de efeitos e tal, não precisa, quando retornar não somente a questão do remoto, mas o presencial, pode-se fazer com que as crianças, não precisa ser somente crianças lá do ensino fundamental, mas também da educação básica, eles podem criar podcasts com auxílio do professor, só que daí o professor tem que saber como trabalhar com o aplicativo, Sim. né? E no início, quando se trabalhava com rádio, não se tinham efeitos sonoros criados. As pessoas tinham que fazer cavalgada, pegar dois cocos e ficar fazendo os movimentos e ir gravando. Então, essa alternativa que essa sua amiga já utilizou, isso já utilizava-se, né? É. Não tinha nada pronto, não tinha chuva pronta, tinha que pegar um balde de água e ficar jogando de um para o outro para escutar o barulho da água. Então, assim, para fazer barulho de relâmpago, não, de trovão, pegava aquelas raio-x e ficava balançando, ou calha também, para ficar balançando. Então, os sons, isso já se tinha, né? Uhum. Já se trabalhava. Então, eu creio que é isso daí que cada vez mais tem que ser motivado para trabalhar com a criatividade da pessoa, né? Sim, Fazer com que exatamente. ela pense de forma diferenciada. Então, eu creio que isso é muito importante, né? Sim, e até é muito bom você ter falado isso, professora, porque realmente isso aí também faz parte de um desenvolvimento cognitivo e até intelectual das crianças, né, no ensino fundamental. Desde as pequenininhas até o ensino fundamental final, elas estão em desenvolvimento dessas características de sons e características de efeitos que elas visualizam no mundo real, digamos assim, e que na escola, se elas têm já essa perspectiva diferenciada delas conseguirem reproduzir esses efeitos, elas vão pensar, nossa, olha só esse som. Elas vão conseguir pensar a respeito de como são formados os sons, de como são formados os efeitos, de como que é formada a voz, de como que ela é produzida na nossa garganta, por exemplo, como que eles podem brincar com a própria voz, brincar com os movimentos corporais. Então, isso aí também é uma fase muito boa para desenvolver, né, essa parte cognitiva dos alunos e artística também, porque com isso eles podem vislumbrar o que eles podem fazer na própria casa.
Então, eles chegam em casa e já vão contar a novidade para a mãe, vão contar a novidade para o responsável, vão brincar, né, com isso. Às vezes é o único momento também que eles vão ter de utilizar celular, né, na escola, porque às vezes em casa os alunos não são todos que têm celular, que têm equipamentos assim digitais, igual a gente, né? Nós ainda temos um pouco mais de privilégios, assim, mas tem crianças que realmente não têm nada. Então, esse primeiro contato que ele vai ter com o aplicativo, utilizando para o bem, utilizando para a educação, isso aí vocês também conseguem explicar para eles como se movimentar dentro da internet sem prejudicar outras pessoas e auxiliando, ao contrário, né? Usando para o benefício próprio, para o benefício dos outros, auxiliando na própria educação. Então, isso aí também faz parte até da inclusão digital desses alunos na escola já desde cedo. E pegando o gancho da questão da inclusão, como podem ter alunos surdos, né, nesse processo, montam-se também, quando se coloca um podcast, abaixo você tem que descrevê-lo, né? Aquilo que está sendo falado tem que ser digitado e colocado embaixo. Por quê? Quando um surdo acessa o ambiente, ele tem que ter legendas, ou ele tem que ter uma forma de acessibilidade. E também tem a leitura de áudio, né? Leitura de tela, que tem aplicativos para leitura de telas de navegadores. Então, assim, por mais que os ouvintes, né, e os videntes, que eles falam, tenham acesso às informações de uma forma geral, também tem que pensar, quando você trabalhar com esse tipo de recurso, se tiver crianças ou alunos que tenham essas formas diferenciadas de aprendizagem, você também tem que pensar em alternativas de como trabalhar com isso, né? Então, aqui vocês estão com o áudio. Depois terão vídeos, né? A edição de vídeos. No vídeos, você vai criar legendas. Então, você tem que ir tendo essa perspectiva inclusiva, já desde a sua prática. Não pensar somente em você, mas quais as pessoas que estarão em volta, né? Quais as possibilidades de. Exatamente. Quem gostaria de falar agora a respeito da produção do podcast? Eu. Pode falar. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Isa, para mim. Assim, para baixar o aplicativo e criar, né, o perfil, tudo, colocar a imagem, foi tudo bem tranquilo. Mas a minha dificuldade foi com a minha voz, porque a gente não é acostumado, né, a produzir coisas assim, dá um pouquinho de nervosismo, e também porque tinha barulho em volta. Aí eu tive que fazer algumas vezes porque tinha gente falando, moto passando, algumas coisas assim. Mas eu acho que foi uma experiência bem legal, que daria para fazer uma atividade assim prática, algumas coisas em grupo, condição de história, coisas bem legais, né, com podcast. E para mim foi uma experiência boa, assim, que eu vi que tem muitas possibilidades para educação, né? Sim, Acho que é isso. Uhum. Com certeza, dá para a gente modificar, né? Também, conforme o que a gente aprende, tem mais dificuldade, também você vai modificando, né? Personalizando da sua maneira. E como a tua colega já tinha dito, né? Esse problema com a voz, ele realmente é uma coisa assim que a gente tem que se acostumar. Até porque depois, quando você vai dar aula, né, para as crianças, ou vai dar aula para digamos, para um adolescente, depois, quando tem a oportunidade, né, de dar aula para diferentes faixas etárias, realmente isso pode deixar inseguro, né, com relação à voz. No início, a gente sempre tem essa insegurança com a voz, acha que às vezes a voz está um pouco muito aguda, ou que alguns sons vão aparecer na gravação. Realmente tem alguns sons que aparecem na gravação, mas a maioria deles acaba no final nem interferindo muito no que você está falando. Mas é realmente essa parte da insegurança que deixa a gente pensando, nossa, vai aparecer, vai ficar feio, vai ficar ruim, né? Mas com o tempo você vai melhorando essa gravação e vai adquirindo mais experiência, ainda mais, né? Para saber qual o melhor horário para gravar e como fazer da melhor forma, que nem no roteiro mesmo.
É claro que eu já tinha deixado um roteiro pronto, né, para servir de teste. Mas depois, se vocês quiserem produzir o podcast de vocês, os episódios de vocês com outros temas, daí vocês fazem de uma outra forma, né? Tem muitos para assistir no YouTube também, né? Que as pessoas filmam enquanto eles estão gravando o podcast. E daí o podcast fica no Spotify e a gravação das pessoas que estão ali também vai para o YouTube. Então é interessante isso, porque daí você consegue ver a forma como você está se movendo enquanto está gravando, né? E é interessante também ouvir os podcasts, né, que tem lá no Anchor também, ou em outros aplicativos, para a gente criar essa memória, né? De, olha, a pessoa falou tal coisa de tal forma, eu gostei, vou anotar aqui para eu falar da próxima vez, e assim vai indo, vai tendo mais experiência, né? Quem mais? A Aline? Eu também, a minha maior dificuldade não foi com o aplicativo, mas sim para mim falar. Que por mais que eu tinha feito ali o roteiro e tudo, ia falar, esquecia alguma coisa, errava, travava e não ia. Tive que fazer várias tentativas. E você achou interessante utilizar o podcast ou você acha que não poderia ser utilizado nas suas aulas? Por exemplo, se você fosse dar aula com ele, você conseguiria utilizar ou não? Sim, achei bem interessante. É um método, né, bem legal e prático também. É diferente também, né? Já deixar Sim. gravado ali. Sim, com certeza. E as outras meninas, elas conseguiram fazer alguma parte da atividade? Ou Alexandra, Sabrine, né? Sabrine, gostaria de dar a experiência de como que foi, nem que só tenha entrado no aplicativo para ver como foi, pode contar a experiência de como que foi, se foi difícil, se foi fácil. Então, como eu relatei, né, vou relatar novamente. A minha Obrigada. primeira dificuldade foi criar espaço no celular, né, para baixar o aplicativo, mas deu tudo certo, consegui fazer isso. Eu vejo assim, a minha dificuldade é com as mídias mesmo, hoje, né, eu estou me ressignificando em tudo isso. Mas com o aplicativo em si, não. Foi mais com o instrumental, como eu falei, o foninho que eu comprei dizendo que tinha Microfone. o fone, não parece, cadê o som do negócio, mas consegui colocar o fundo musical. Então, a minha dificuldade foi em operar esses acessórios, vamos dizer assim. Mas eu achei bem legal, eu acho que dá para trabalhar com educação infantil. Eu recebo áudio de crianças de 5 anos pelo WhatsApp, porque eles olham a foto e mandam áudio. Então, eu imagino numa sala de aula você ampliando esse universo para a criança, ela é muito esperta, e eu acho que seria assim, bem legal quando eu conseguir trazer essa novidade para elas, né? Então, como as meninas falaram, Fundamental 1, as crianças maiores, mas a experiência que eu tenho com crianças menores são bem, bem legais, assim, com relação a... Viu a foto, sabe que o foninho ali, ela pode gravar o áudio, né? E ela fala, olha, me manda a resposta, eu dava eu gravar um áudiozinho lá, oi, tudo bem e tal. Então, eu acho que... E outra coisa que eu coloquei lá num dos fóruns, né? Eu tinha uma visão totalmente equivocada com relação ao podcast, porque eu sempre ouvi muito na área jornalística, então eu achei, primeiro, que era uma ferramenta de áudio e vídeo para você gravar alguns vídeos na área jornalística. Então, para mim, foi uma descoberta, saber que era um aplicativo de áudio para você gravar e tal, e que você pode usar em várias, né, do jeito que você quiser, vamos dizer assim. Sim, Para mim foi uma descoberta bem legal a respeito do podcast nesse sentido, porque eu sempre ouvi jornalista falando, né, somente lá o G1, a geralmente, Globo. né? Sim, geralmente Então, nessa área, né, e principalmente essa área de jornalismo mesmo, assim, não é nem algum outro tipo de, de assunto, né, é mais para a área dos jornais, de notícias mesmo, né? artigos e tal. Então, eu achei bem legal essa, né, eu falei assim, nossa, para mim foi uma descoberta. Saber que pode se usar, que a gente pode aplicar isso na educação, com crianças pequenas e adolescentes e tal. Eu gostei Que bom. mesmo. Uhum.
Sim, agora tem a Sabrine. Gostaria de falar alguma coisa, Sabrine? Ah, sim, ela falou aqui. Deixa eu ler aqui. Eu achei bem fácil baixar e configurar o aplicativo. Ainda não fiz meu podcast, mas achei muito legal e interessante. Sim, vocês têm até a semana que vem para conseguir produzir, né? Então, geralmente é no final de semana que a gente tem um pouquinho mais de tempo, ou talvez, né, durante a semana vocês conseguem terminar. E daí já fica adiantada essa atividade para quando a professora começar a curricularização, não restar nenhuma dúvida. Claro que se quando vocês estiverem fazendo as atividades propostas pela professora, usando o podcast ou o vídeo, vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim no momento que vocês quiserem, no privado ou ali no grupo mesmo. De preferência no grupo, porque, como a professora já tinha falado na aula passada, pode ser que seja uma dúvida de outras pessoas. Daí eu acabo respondendo ali e ajudo. Hoje de manhã eu ajudei a Aline, né, que estava ali, enviou o link do podcast e não aparecia o episódio. Então pode ser que aconteça com alguém, com a Sabrine ou com a Alexandra, por exemplo, vocês já ficam atentos ali. Que daí, no caso, eu acredito que foi por causa da verificação do e-mail, né, Aline? Que daí não tinha dado certo. Ela mandou o episódio, mas mesmo assim não abria, sabe? Não aparecia o áudio. Acho que foi isso, né? Eu acho que foi, porque eu até fiz a verificação do e-mail, mas lá no aplicativo não tinha dado certo. Aí depois eu realizei novamente, e daí o link abria. Sim. Comigo tinha acontecido a mesma coisa. Quando eu criei o podcast, eu já verifiquei na hora, quando eu estava criando mesmo. Ele nem tinha feito o primeiro episódio. E daí, lá no final, ele apareceu como não verificado. Então, tem que também atualizar, talvez, né, ali o aplicativo na hora que está fazendo, que aí ele. Mas isso aí é normal, acontece em qualquer aplicativo, né? De a gente fazer uma etapa que ele pede, e daí no final ter que atualizar, porque ele não verificou, não deu certo, não atualizou ali aquele, mas deu certo. Depois a Aline mandou lá para mim, daí já tinha dado certo também, já tinha mandado no grupo. É só essa dificuldade mesmo que surgiu de último momento aí. Mas se caso vocês tiverem dúvidas para continuar fazendo as atividades, vocês podem falar comigo, que daí eu vou estar auxiliando a professora enquanto ela estiver fazendo a curricularização de vocês. Daí seria, no caso, uma parte um pouco mais de teoria, né, a respeito dos objetos de aprendizagem virtuais. E aí, lá no nosso e-book, eu dei só uma pincelada, assim, por cima, para vocês já irem pensando sobre o assunto, vendo o que são os objetos de aprendizagem, que assim como, por exemplo, o podcast que foi apresentado agora para vocês, que já tinha algumas pessoas que já tinham visto, já ouvido ou feito, né? Mas realmente, assim, os objetos de aprendizagem podem ser vários, os que a gente tem no nosso cotidiano, principalmente esses digitais que temos hoje em dia, o celular, os aplicativos, até mesmo os softwares comuns de edição de texto, o Excel, podem ser utilizados como objetos, né, de aprendizagem. Mas a gente sempre tem que ter um roteiro, tem que ter um objetivo, um planejamento bem claro, para que a gente não se perca no meio do caminho, saber por que está fazendo, para quê, se realmente vai valer a pena, se vai chegar ao objetivo que você pretende, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão, assim, de que, vou incluir uma tecnologia em sala de aula e a minha aula vai ficar melhor. E às vezes ela acaba ficando pior, na verdade, né? Ela vai ficando monótona, ou os alunos não se interessam, ou até mesmo para você fica muito mais desgastante, porque você vai adicionar um objeto a mais, uma coisa a mais na sua aula, e vai acabar não surtindo o efeito que você imaginava. Então, por isso sempre é importante fazer um objetivo, né? Traçar um objetivo para você, no final, pensar se você atingiu o seu objetivo e se não atingiu, por que isso aconteceu, quais foram os problemas que aconteceram no meio do caminho, se você poderia ter evitado esses problemas, ou se não aconteceu nenhum problema, mas eu posso melhorar ainda mais a minha aula utilizando esse aplicativo, utilizando essa ferramenta. Então, os objetos de aprendizagem são assim mesmo. Tem erros, tem acertos, tem adequações que você tem que fazer. Às vezes a gente não consegue se adequar de primeira, mas vai continuando, vai fazendo mais experiências. No caso do podcast, sempre essa questão da voz, né? De você
ouvir a sua voz e não se reconhecer nela, porque realmente a nossa voz é muito diferente do que a gente escuta. Então, os nossos ouvidos ouvem de uma forma, mas todas as outras pessoas escutam a nossa voz com um timbre diferente. Então, na hora que você se escuta na gravação, realmente modifica, até por uma questão do próprio software que está gravando, né, a sua voz, e você não se identifica. E aí acha que tem um problema com a sua voz, que talvez não fique tão agradável, mas na verdade isso tudo são alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, que isso aí acontece com todo mundo tem esse problema, com a parte visual, então eu acredito que seja um pouco mais dificultoso. No caso de você se filmar e você se observar depois na gravação, ao mesmo tempo que tem benefícios, você também se estranha um pouco na hora de gravar, e eu acredito que seja até um pouco mais complexo, e aí você se vê e você não se reconhece, né, nos movimentos. Mas isso tudo é uma questão de adequação e de ir experimentando novas formas de gravar, novos jeitos. Talvez você sozinho não se saia tão bem, goste de chamar convidados, você pode chamar convidados com o aplicativo, ali tem no começo, né, você pode convidar pessoas para fazer parte do podcast com você, ou você pode gravar a pessoa, você entrevistando a pessoa pelo WhatsApp, gravar esse áudio e passar para lá também. Então, o podcast, ele permite que você estenda ele para outras questões, né, que você utilize ele de outras formas. E para a gente pensar bem, o podcast, na verdade, ele é só uma questão de produzir uma mídia em áudio e colocar em um único local. Mas a gente já faz isso no nosso cotidiano. Quando nós estamos conversando pelo WhatsApp, por exemplo, a gente manda áudios para as pessoas, para várias pessoas, para vários grupos, e a gente não tem essa inibição. Então, por que será que no podcast, quando a gente está falando sobre um assunto que a gente já estuda, que já tem vivência, às vezes é uma questão só sua de falar sobre você, por que tem essa dificuldade? Então, isso também é uma coisa para se pensar. Por que eu tenho tanta dificuldade de gravar o episódio do podcast, mas não tenho dificuldade para mandar o áudio no WhatsApp? Por que eu tenho facilidade em me gravar em áudio, mas não tenho para me gravar em vídeo? Ou o contrário, por que eu me saio melhor no vídeo, mas no áudio não? Então, também são questões para a gente mesmo pensar, né, a nosso respeito, de por que nós temos essas inibições e trabalhar nisso também, que com certeza isso vai melhorar a nossa didática, vai melhorar a nossa forma de falar com as pessoas, vai melhorar a forma de a gente agir também. Às vezes nós temos manias, né, de falar palavras repetidas, tem pessoas que falam né muitas vezes, então você pode se filmar, ou se gravar para você melhorar essa questão de ter uma mania de fala, alguma coisa desse sentido. Então, tudo vem para auxiliar. Você só vai ter esse aplicativo, mas você não precisa utilizar como todas as outras pessoas. Você pode usar da maneira que você quiser. Por exemplo, a professora estava contando uma vez para a gente que ela utilizou o Word para fazer um jogo. E o PowerPoint também, para fazer uma atividade com os alunos. Então, quando que a gente imagina utilizar o PowerPoint para fazer uma atividade que não seja de slides com os alunos, né? E isso tudo é uma parte assim de, não, mas espera aí, tem tal ferramenta no Word, tem tal ferramenta no PowerPoint, então eu vou tentar adequar aqui para uma coisa que eu preciso. Então, esse também tem aquele insight, né, de você ir lá, pesquisar, ver se outras pessoas já fizeram, perguntar, às vezes, né, para outras pessoas se já fizeram, se tem uma ideia diferente, você falar, não, vou fazer uma coisa diferente, não vou ficar assim, né, como as outras pessoas. Então, é assim que surgem essas inovações. E a aula dos professores sempre vai melhorando, não vai ficando sempre na mesma e repetitivo, né? Porque hoje em dia, se você, como a Alexandra falou, o aluno de 5 anos dela mandou áudio. Então, se o aluno dela de 5 anos sabe mandar áudio, talvez você estimular esse aluno a continuar fazendo isso, mas em benefício da própria educação dele, do próprio desenvolvimento dele, de uma forma benéfica, isso só vem a agregar valor, né, à tua didática, à tua prática em sala de aula, e também isso os alunos levam para a vida, né, não somente para a hora da aula ali. Mas alguém gostaria de falar alguma experiência ou
Acho que todo mundo já falou, já contribuiu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a aula que vem. Então, na aula que vem, vocês têm lá no e-book, na página 17, já começa a parte de vídeo. Então, essa semana, a gente ainda continua com a aula de podcast, porque ainda tem alguns alunos que estão terminando, né? Ainda estão aprendendo a utilizar o aplicativo. Então, essa semana ainda continuamos com o aprendizado sobre o podcast, ainda com as atividades lá no Moodle. Mas aí, a partir da semana que vem, que é dia 21, e no dia 21 e no dia 28, nós teremos a aula a respeito de vídeos. Então, lá na página 17 do e-book já começa essa segunda etapa. Já inicia com uma pergunta, né? Se você já produziu algum tipo de vídeo, se você já pensou em produzir. Então, tem lá no Moodle para vocês responderem essa pergunta. Eu já deixei em aberto lá essa parte do Moodle para vocês já irem observando, porque realmente esse aplicativo, talvez, como vocês relataram, a maioria não teve dificuldades em utilizar, né, em criar ali o seu episódio, mas pode ser que agora, com esse aplicativo, vocês tenham algumas dúvidas. Então, por isso, eu já deixei em aberto lá para vocês, já irem olhando, né, para ver como que vai ser feita essa atividade. Então, a primeira etapa, vocês vão brevemente saber os benefícios do vídeo para a educação, vão ter algumas atividades com relação a o que você imagina fazer com os vídeos na área educacional. E também tem 2 exemplos de vídeos que eu coloquei lá no Moodle, sobre o computador e as invenções do homem, que é um videoclipe de uma música bem animada para você trabalhar em sala de aula com as crianças a respeito do uso do computador, né, em sala de aula. E o segundo vídeo é Dicas de Segurança para Crianças com o Marcos Mion. Também super infantil, eu acredito que uma faixa etária até bem baixa pode entender o vídeo, porque ele é bem animado, bem divertido, com uma linguagem bem acessível, dá para entender bem. Então, são 2 exemplos assim de como trabalhar em vídeo em sala de aula, né? E aí vocês já começam na página 23 sobre o aplicativo InShot, que é o aplicativo que eu dei como exemplo, né, para vocês utilizarem. Porém, tem uma parte do e-book aqui que eu coloquei que vocês teriam que colocar esse vídeo no YouTube. E como eu acredito que vocês já saibam como colocar o vídeo no YouTube, então eu não coloquei o passo a passo. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, e não quiser colocar no YouTube, vocês podem fazer assim como foi enviado o podcast. Pega o link depois de produzir o vídeo no InShot, o último vídeo de passo a passo que eu produzi para vocês lá da minha playlist do meu canal, está descrito como enviar esse link para o grupo, mas não como colocar ele no YouTube. Então, vocês têm essas duas alternativas. Se quem quiser colocar e saiba como colocar no YouTube, pode colocar no YouTube, ou vocês podem mandar o link direto para a gente, lá no grupo, ou manda direto para mim, o link, ou para a professora também, que aí ela vai passar para a gente observar como que foi a experiência de vocês ali criando o vídeo, tá bom? Porque realmente ali essa parte do YouTube que só quem tem canal. Então, se você não tem a pretensão de ter canal no YouTube, se você vai criar o canal no YouTube, depois ele vai ficar gerando vários tipos de insights para vocês ali no e-mail, e talvez isso não seja do agrado, né, de todo mundo. Então, é melhor mandar pelo link mesmo, e daí, se caso você já tenha um canal no YouTube, você pode enviar. Mas quem não tiver o canal no YouTube não precisa, só mandar o link mesmo para gente, que vai servir da mesma forma, vai ser avaliado da mesma forma. E daí, por último, na página 29, vai terminar essa parte do aprendizado dos aplicativos com vocês contando a experiência de vocês, que é um fórum também no Moodle para contar como foi a utilização do aplicativo InShot
e a publicação daí no YouTube, que daí no caso agora eu estou explicando, né, que daí não precisa, teoricamente, vocês colocarem no YouTube, vocês podem mandar por um outro tipo de linkagem. Ali no Moodle, vocês conseguiram acessar já essa parte do... Alguém que já tenha entrado no Moodle só para me explicar se vocês já conseguiram ver todas essas partes que eu já coloquei para vocês lá, se já está aberto as semanas para vocês, a semana do dia 14, do dia 21 e do dia 28, que aqui para mim Sim, ela é tá todos aberta. todo aberto? Tá, então beleza. Então, se vocês tiverem dúvida com relação à aula do dia 21 e do dia 28, vocês já quiserem fazer essa semana, vocês podem já começar a fazer para não ter nenhuma dúvida daí no final, tá bom? Mas é uma parte bem fácil, sim, e o vídeo que vocês vão produzir não precisa vocês aparecerem no vídeo. Eu já coloquei 2 vídeos diferentes. Ou vocês aparecem no vídeo, ou vocês podem fazer por meio de imagens, que é o que a gente tinha pensado antes, em fazer um vídeo educativo mesmo. Então, vocês não precisam aparecer no vídeo, é só uma questão de colocar imagens, fazer uma apresentação bem detalhada do que vocês vão falar, e vocês vão ter que discorrer a respeito das tecnologias em sala de aula, né? Então, vocês vão fazer um texto, assim como vocês fizeram no podcast, faz um roteirinho, faz um textinho, e aí vocês vão produzir esse vídeo depois, com a narração, com a legenda, como a professora já frisou ali, que também está explicado no e-book, também está explicado no passo a passo dos vídeos, da playlist. Essa playlist de vídeos ela é um pouquinho mais ampla. Ela tem, se não me engano, 6 vídeos, e eles são um pouquinho mais longos, mas porque eu detalhei bem detalhadinho mesmo, para vocês não terem nenhuma dúvida. E também já deixei 2 vídeos a mais de outras pessoas que tem no YouTube também. Caso vocês não conseguirem compreender algum passo ali que eu dei, foi talvez um pouco distante do que vocês conseguiram entender do que eu falei, e vocês já têm esses outros 2 vídeos para assistirem, se caso não conseguir entender o meu, tá? Então, mas é fácil, é só vocês têm que ter esse cuidado de planejar antes o que vocês vão falar, baixar todas as imagens antes, assim como explicado no primeiro vídeo, e explicado no e-book também, e daí, a partir disso aí, vocês já vão conseguir. Se vocês conseguiram gravar o podcast, vocês vão conseguir gravar tranquilamente esse vídeo, porque ele é basicamente um podcast, só que em imagens, tá bom? Então, eu acredito que seja isso, daí... Eu queria só perguntar, então, esse vídeo pode ser produzido no computador e também no celular? Pode. Se caso você tenha já um aplicativo ou um software que você já utiliza de vídeo, também você pode usar, só que você vai ter que daí comentar ali no grupo o nome do aplicativo para eu já fazer um planejamento diferenciado aqui e já deixar marcado que você conhece um outro aplicativo. Mas se vocês não, quem não conhece algum aplicativo de imagens, de edição de imagens, daí é melhor utilizar o InShot. Mas, Amanda, se caso vocês já conheçam outro ou também utilize pelo computador, você pode fazer pelo computador tranquilamente, tá? Quem também quiser fazer pelo computador pode fazer. Que às vezes sente mais facilidade, já utiliza, podem ficar tranquilos quanto a isso, que na verdade ele é mais para exercitar essa parte de produção e de edição de vídeo de vocês. Então, se vocês já conhecem, tudo bem, pode utilizar o qual você já tem mais experiência, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, seria isso, professora. Já, se você quiser falar alguma coisa a respeito da aula também, que da minha parte